Paz do Senhor para os irmãos, a paz do Senhor para as irmãs. Nós estamos iniciando mais uma lição da nossa EBD, jovens e adolescentes. Estamos estudando o livro de Josué, tempo de conquistas, né? Estamos hoje estudando a lição número 9, cujo tema é Os Gibeonitas enganam Josué. Então, os gibeonitas enganam Josué. Esta lição está principalmente no capítulo número 9, da Bíblia, né? Do livro de Josué. Então, aí aproveito a oportunidade para pedir aos irmãos que leiam todo o livro de Josué e para essa lição o capítulo 9. Ok? Então, vamos começar. Os gibeonitas enganam Josué. Texto do dia diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, né? O crente deve andar de forma prudente, de forma moderada, e deve andar, como está colocado aqui em Efésios 5,15, não como nécios, ou seja, como uma pessoa estúpida, uma pessoa ignorante, uma pessoa incapaz, uma pessoa que não é, assim, inteligente. Então a pessoa deve utilizar a sua inteligência. Então aqui, uma pessoa nécia é uma pessoa estúpida, uma pessoa ignorante, uma pessoa, né, incapaz, desqualificada. Então não andar como nécios, mas sim como sábios, andar com sabedoria. Então, andar com sabedoria, você ser a pessoa sensata, uma pessoa prudente. O crente ele tem que ser sensato, tem que ser prudente, tem que ser vigilante, não pode ser nécio, não pode estar desatento. Então tem que estar vigilante e atento o tempo todo, o crente. Assim se fala bem assim: precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Então vou repetir a síntese aqui, é interessantíssima, né? Nós devemos estar vigilantes quanto àqueles que com artifícios mentirosos tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Então, o crente tem que estar vigilante ao que está acontecendo ao seu redor com sua vida, né? Com a igreja do Senhor. Temos que estar vigilante, em constante oração, né? Para que não sejamos enganados, né? O diabo ele é enganador, então ele vai utilizar os seus artifícios, né, para tentar enganar o povo de Deus. E nós temos que estar ali debaixo da graça de Deus, estar andando no Espírito, andar no Espírito, para que nós possamos ouvir a voz de Deus e não ouvirmos o quê? A voz do inimigo. Então nós devemos sempre estar na presença de Deus para que possamos ouvir a sua voz e fazer a sua vontade, e não a vontade do inimigo, a vontade da carne. O texto bíblico da lição está em Josué, capítulo 9, de 1 a 6 e de 15 a 16. Os irmãos dêem uma lida. Esse texto bíblico fala sobre como que o povo, os gibeonitas, enganaram Josué e os israelitas. Então, como que os israelitas foram enganados. Tudo bem? Então, dê uma lida nesse texto aí. A introdução da nossa lição fala bem assim: as notícias a respeito da vitória sobre Jericó e Ai espalharam-se rapidamente por todas as cidades, reinos vizinhas, motivo pelo qual os gibeonitas ficaram bastante preocupados. Sabiam que seriam os próximos a serem atacados pelo exército dos israelitas.
O medo fez com que os gibeonitas desenvolvessem um plano ardiloso contra o povo de Deus. Eles se disfarçaram de embaixadores, advindos de um país distante, e de modo astuto convenceram Josué das vantagens de fazer uma aliança com eles. Josué não consultou ao Senhor antes de fazer uma aliança com os gibeonitas. E 3 dias depois descobriu que havia sido enganado, pois os supostos embaixadores eram, na verdade, integrantes de um povo inimigo e vizinho, que estava em rota de colisão com o povo de Deus. Então os gibeonitas, eles sabiam, ficaram conhecendo das vitórias do povo de Deus contra Jericó e contra Ai. Então, naquele desespero, para eles não serem mortos, eles fizeram um acordo com Josué, com Josué e com os príncipes, de Israel. Então fizeram um acordo para não serem destruídos, porque eles chegaram lá dizendo que eram o quê? Embaixadores de um país distantes e queriam fazer um acordo de paz com os israelitas. E foi feito esse acordo. Mas depois de 3 dias, Josué descobriu que os gibeonitas, eles eram que? Povos ali da região. Então, eram povos que seriam que? Conquistados, destruídos, certo? Então, diante desse acordo que foi feito, esse povo, os gibeonitas, não foram destruídos, porque foi feito um acordo, um concerto com o povo de Deus, com Israel. Então, só para a gente ter uma ideia, quem eram os gibeonitas? Os gibeonitas eram o quê? Eles viviam em Canaã. Eles viviam em Canaã. Eles faziam parte de um dos grupos de povos que viviam ali em Canaã. Que eram o quê? Os amorreus. Então, eles faziam parte do grupo dos amorreus, os gibeonitas. E a Bíblia diz que também que na terra de Canaã vivia um grupo misto de povos. E essa antiga Canaã, mais tarde, foi chamada de Palestina pelos romanos. Essa antiga Canaã foi chamada de Palestina pelos romanos. Quem era Canaã? Canaã era um dos filhos de Canaã. O nome já diz, um dos filhos de Canaã. E também Canaã era o quê? Filho de Cã, lá atrás. Quem era Cã? Um dos filhos de Noé. Então, Sem, Cão e Jafé eram os 3 filhos de Noé. E Canaã era filho de Cã. Tudo bem? Quais eram esses grupos que viviam ali em Canaã? Esses grupos de povos que viviam ali em Canaã. A Bíblia fala que eram os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os girgazeus, os heteus, os heveus e jebuseus. Isso aí está lá em Gênesis 10:16, Deuteronômio 7:1, Josué 3:10 e 24:11. Depois podem consultar lá. Então são esses grupos de povos mistos, que viviam ali naquela região de Canaã. Então Canaã, descendente de Cão. Filho de Noé. Amém? Vamos lá. Tópico 1. Diz bem assim: os inimigos se unem contra Israel. A inveja dos inimigos. Então, os inimigos da terra ali, como eu citei, eram vários povos. Eles eram inimigos entre si
e eram também inimigos de Israel. Mas quando eles descobriram que Israel estava tendo vitórias, e também houve esse acordo com os gibeonitas, os demais povos eles se uniram, os inimigos, né, os povos cananeus ali da região, eles se uniram para destruir o povo de Deus, né? Então observe que os inimigos eles se unem para destruir o inimigo comum, que é o povo de Deus. Então nós devemos ficar atentos a isso aí. Diz assim: eles se uniram para combater os hebreus. Interessante perceber que, de acordo com a história, aqueles povos não eram unidos. Antes, pelo contrário, frequentemente havia guerra entre eles, né? Então eles viviam em guerras, certo? Na verdade, tal coligação vai se repetir constantemente na trajetória dos israelitas, desde aqueles tempos até os dias modernos. A Igreja do Senhor, igualmente, passa pelos mesmos problemas. O inimigo se une para desestabilizar a obra de Deus. Então, o inimigo ele se une. O inimigo ele está ao derredor, né? Então, procurando alguém para o que? Atacar. Então, o inimigo ele vai fazer de tudo para nos destruir. E nós devemos andar vigilante. Andar vigilante é você andar na presença do Senhor. Andar na presença do Senhor. Que a gente vai ver por que Josué foi enganado. Por que Josué foi enganado, né? Então, a importância da vigilância. Quem tem que andar na vigilância é andar na presença do Senhor em todo o tempo, tá? Então, o inimigo se une para desestabilizar a obra do Senhor. O inimigo faz de tudo para que nós fracassemos a nossa caminhada cristã, né? Por isso que é importante nós estarmos ali constantemente pedindo a Deus em oração, que Ele fortaleça a nossa fé, que Ele aumente a nossa fé, que Ele nos conceda os dons espirituais, que Ele nos fortaleça, né, com mais graça, com a unção, com o Espírito Santo, para que nós possamos sempre estar fortalecido na presença do Senhor, porque quando vier os males, nós possamos superar todos os obstáculos, porque nós estamos na presença do Senhor. O subtópico 2, os inimigos são numerosos. Impressiona a descrição da quantidade de povos cananeus a oeste do Jordão, que se uniram contra Israel. O levante, além de impedir o avanço dos israelitas, também impediria que as vitórias do povo de Deus fosse um testemunho vivo de que só o Senhor é Deus. Não importava o tamanho do exército reunido na coligação, pois Deus estava ao lado do seu povo, né? Então Deus, Ele prometeu a Israel a conquista de todas aquelas terras, né? Então a vitória estava garantida. Bastava o que? O povo de Deus seguir a determinação de Deus, obedecer a sua vontade, a palavra de Deus, que Ele tinha acordado com o povo de Deus, né? Então é importante a questão da obediência à palavra de Deus. Então não importa o tamanho do exército unido na coligação, pois Deus estava ao lado do seu povo. A vitória estava garantida, né? Porque Deus estava o quê? Se responsabilizando por tudo, certo? Subtópico 3. O mal atua em várias frentes. Os cananeus se ajuntaram para combater Israel de modo ardiloso, mentiroso.
No Novo Testamento, a palavra grega corresponde para astúcia. Correspondente para astúcia, né? É panorgia, a qual igualmente pode significar artimanha, sagacidade ou sabedoria ilusória ou falsa. E foi usada quando Paulo expressou sua preocupação em que os coríntios fossem enganados pelo inimigo. Da mesma forma que Eva. Eva foi iludida, Josué também, e nós, se quisermos vencer o mundo, a carne e o inimigo, precisamos ter vigilância. Então nós devemos ter vigilância. Se quisermos vencer a carne e vencer o inimigo, nós devemos andar vigilante, né? Eva foi enganada. Ela o quê? Resolveu acreditar na mentira do diabo. Então ela não confiou em Deus. Ela confiou na mentira, no ardil de Satanás. Então, isso trouxe o quê? Morte. Né? Morte para a humanidade. Certo? Josué também foi enganado. Ele foi enganado. Certo? Isso trouxe consequência para o povo de Deus também. Né? Trouxe consequências para o povo de Deus. Então, devemos andar vigilante. Ser sóbrio, como está no nosso texto áureo. Devemos ser o quê? Andar não como nécio, mas como sábio. Andar com sábio de sermos prudentes, sermos vigilantes, né? Andar sendo pessoas sensatas. Uma questão, a palavra-chave aí é o quê? Vigilância. Tópico 2. Tópico 2 diz assim: a astúcia dos gibeonitas. Subtópico 1. As aparências enganam. Os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. Eles se disfarçaram muito bem, a ponto de enganar um general experiente como Josué. Então, os gibeonitas, eles se fizeram uma encenação. Eles se disseram que falar que eram embaixadores de um país distante, né? Usaram uma linguagem humilde, chegaram de forma humilde lá, né? Usaram umas roupas bem simples, certo? O vinho deles também, né? O melhor sábio de seus vinhos em odres velhos e remendados. Então, uns vinhos também que eles carregavam ali, certo? E pão mofado. Então, isso aí para mostrar que eles realmente eram pessoas simples, humildes, que vieram de longe e estavam a fim de negociar a paz, certo? Mas no fundo eles queriam o quê? Eles não queriam ser destruídos, porque eles estavam em rota de colisão com o povo de Israel, ou seja, eles seriam destruídos. Eles estavam, na verdade, ali a mais ou menos 10 quilômetros de distância em relação ao acampamento do povo de Deus, né? Então, eles seriam os próximos povos a serem destruídos. Amém? Então, diante disso aí, eles, para não serem destruídos, eles, com medo, né, de serem destruídos, eles fizeram esse acordo com Josué. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Versículo 14, né? Josué 9:14. Então observe que então aqueles homens israelitas, então os israelitas tomaram da sua provisão, da provisão dos gibeonitas, e não fizeram consulta, não pediram conselho à boca do Senhor. É importante nós cristãos sempre pedirmos conselhos
a direção de Deus para as nossas vidas, né? Então observe que aqui o povo de Deus tomou uma decisão sem consultá-lo, né? Sem consultar a Deus. E isso trouxe, né, uma consequência desagradável para o povo de Deus. Amém? O inimigo de nossas almas também utiliza a mesma estratégia dos gibeonitas. Ele mostra sempre o lado bom das coisas. Josué e os príncipes de Israel deixaram-se levar pelas aparências, cometendo um grave equívoco e pagaram um alto preço. Então, cuidado para nós não sermos enganados pelas aparências. Então, Deus conhece todas as coisas, né? Então, em tudo que toda decisão que a gente tomar, toda atitude, tudo que a gente fizer, nós devemos orar, pedir a direção de Deus. Então, se nós tomarmos decisões por nossa conta própria, então nós podemos o quê? Estar errados, sermos enganados, né? Então, por isso, se nós somos filhos de Deus, se o Espírito Santo de Deus está conosco, nós devemos sim deixar que Deus nos auxilie. Para isso nós devemos o quê? Orar, pedir o conselho dele, a direção dele, né? Ouvir a sua voz, fazer a vontade dele, né? Porque às vezes nós tomamos uma decisão precipitada, sem pensar, e isso vai trazer o quê? Consequências desastrosas para as nossas vidas, certo? Então devemos ser vigilantes, não tomar decisões precipitadas, fazer a vontade de Deus, consultar Deus em todas as coisas. Então isso é uma atitude, né, sábia, de uma pessoa sábia, uma pessoa prudente. E crente tem que ser sábio, tem que ser prudente, tem que andar sempre em vigilância, né, para não ser enganado, somente enganado pelo diabo, né, pelo diabo. Tópico 2, subtópico 2, perdão, diz assim: a armadilha é descoberta. 3 dias depois, os israelitas descobriram que os pretensos embaixadores de uma terra longínqua eram, na verdade, inimigos vizinhos. Desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação, né? Então, o povo reclamou desse acordo, porque depois descobriram que eram inimigos do povo de Deus. Mas como já tinha sido feito o acordo, então não poderia quebrar esse acordo. Eles deveriam infelizmente, conviver com os gibeonitas. Os gibeonitas deveriam iriam fazer parte ali, né, do povo de Deus, estariam juntos do povo de Deus. Deus aqui não ficou irado, porque a indignação era justa. O princípio da autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional à liderança, desde que essa se conduza no centro da vontade do Senhor. Neste caso, há um texto que sintetiza a causa do problema criado pelos líderes. Não pedir o conselho ao Senhor, versículo 14, né? 9:14. Josué 9:14. Então, não pedir o conselho ao Senhor, né? Isso aí fez com que eles tomassem uma decisão que não agradou o povo. Então, Josué e os príncipes tomaram uma decisão que não agradaram ao povo. Então, isso teve uma consequência, né? Uma consequência. 3. A manutenção da aliança. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz. Afinal, o pecado usa o nome do Senhor em vão. Mais tarde, em 2 Samuel 21, 1 e 2, vemos que Saul quebrou essa aliança firmada no tempo de Josué, o que trouxe sérios infortúnios a Israel, até que a devida reparação foi feita aos gibeonitas. Infelizmente, nós, quantas vezes nos comprometemos a realizar algo perante o Senhor
e simplesmente esquecemos. O Senhor não esquece. Então, quando é feita uma aliança com o Senhor, nós devemos cumprir essa aliança. Então Israel fez essa aliança com os gibeonitas e colocou o nome do Senhor no meio. O nome do Senhor não pode ser falado em vão. Então ele deveria manter este acordo até, por todo o tempo. No tempo de Saul, esse acordo foi quebrado e isso trouxe consequências para o povo na época de Saul, certo? E porque foi quebrada essa aliança do povo de Israel com os gibeonitas. Então nós devemos nos comprometer a realizar tudo que nós acordamos, tudo que nós prometemos, fazer diante do Senhor. Então nós devemos cumprir a nossa promessa, cumprir o nosso acordo, cumprir a nossa palavra, certo? Em nossos dias, por exemplo, a aliança do casamento tem sido frequentemente vilipendiada, desprezada. Não é, pois, sem causa que Deus disse que odeia o divórcio. Aqui dá o exemplo do casamento, divórcio. Então, devemos manter esta aliança, não quebrar essa aliança, que é o casamento. Então Deus odeia o divórcio. 3. Uma história de juízo e misericórdia. Tópico 3. Uma história de juízo e misericórdia. Subtópico 1. Os gibeonitas são punidos. Quando viu que havia sido enganado, Josué ficou bravo e naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje. Então, qual foi a punição, o castigo para os gibeonitas? Eles seriam rachadores de lenha e iriam tirar água, levar água para a congregação e altar do Senhor. Então, iriam viver no meio do povo e iriam fazer esse tipo de trabalho. Tudo porque os príncipes da congregação não consultaram ao Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos em que espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismo e uma pseudo-espiritualidade. Temos que estar vigilante buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa toda sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. Então nós devemos hoje em dia estar vigilantes, porque muitos gibeonitas vão tentar esse ardil, tentar enganar, usar a mentira, o engano para enfraquecer a igreja do Senhor, para nos deixar mais fracos na fé, tentar impedir que nós avancemos, que nós cresçamos na presença do Senhor. Devemos então, como a palavra diz, como está lá em Gálatas, então, como está lá em Gálatas 5, 16, 17. Vamos ler Gálatas 5, 16, 17. Gálatas 5. Aqui, Coríntios. Eu quero falar sobre a questão do andar, andar no Espírito. Andar no Espírito. O crente deve sim andar no Espírito o tempo todo, Então, Gálatas 5, lá, 16, 17. Vamos ler os dois versículos, Diz assim, Gálatas 5, 16, 17.
Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, nós devemos andar no Espírito para que não possamos fazer a vontade da carne, e sim a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo de Deus que está conosco, né? Então, não andar no Espírito, para não fazer o desejo, não cumprir o desejo da carne, mas sim a vontade de Deus. Amém? Prosseguindo então. Nós estamos no subtópico número 2. Uma significativa mudança. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação, mas Josué fez uma significativa alteração e tornou-os escravos do santuário de Deus. Assim, Josué curiosamente os puniu e ao mesmo tempo também os abençoou, pois uma maldição não cai sobre quem não merece. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos, como neste caso, os gibeonitas. Eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa de modo correto. Por isso, elaboraram um plano doloso, mentiroso. Mesmo com o erro, Deus teve misericórdia deles. Então mesmo com o erro, Deus teve misericórdia deles, né? Então eles acabaram sendo abençoados, né? Eles foram abençoados porque eles se tornaram o quê? Auxiliares ali, né? Auxiliando o povo de Deus no templo, né? No templo. Então diz assim, e tornou-os escravos do santuário de Deus. Então, escravos do santuário de Deus. Então, eles começaram a servir ali no templo. Também. Então, eles foram abençoados. Então, é a misericórdia de Deus, como é que ela é, né? Infinita. 3. Bênção no lugar da maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, sendo destacados para o serviço perpétuo na casa de Deus. O Senhor os abençoou, e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Assim, os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Prova disso é que, no tempo de Samuel, a Arca do Concerto ficou durante décadas na cidade gibeonita de Kiriat Jearim. E no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão. Posteriormente, eles foram chamados de natineus.